Olá, alunos, aqui é o professor de Química Luiz. A gente vai iniciar a aula 4 do segundo ano do ensino médio. Tá? A gente está falando sobre o estudo das soluções. No estudo das soluções, a gente tem o soluto e o solvente. Essas duas substâncias, essas duas entidades vão formar a solução. E a partir disso a gente pode calcular, que é o nosso objetivo aqui, calcular as concentrações em concentração comum, concentração molar, a densidade, que não é um tipo particular de concentração. E agora a gente vai iniciar um outro tipo de concentração, que é o título. Tá? O título ele é uma relação entre a massa do soluto e a massa da solução. O título ele pode ser representado através de percentual, porcentagem. Tá? Eu posso dizer a quantidade de soluto que está dissolvido em uma certa quantidade de solvente. Para eu calcular o título da minha solução, eu tenho que dividir a massa do soluto pela massa da solução. A massa do soluto é chamada de M1. A massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Tá? Eu posso também expressar o título dessa forma aqui. Tá? Ou eu posso representar assim ou assim. Tá? Então, o título eu vou chamar de T, mas pode ter outras representações. Tá? Ele vai ser a divisão entre a massa 1 e a massa total, que é a massa M. Eu vou pegar um exemplo aqui só para a gente praticar. Eu tenho aqui uma solução, tá? Nessa solução eu tenho 10 quilogramas, tá? Cadê? Tá aqui, ó. 10 quilogramas de NaCl. Esse valor aí é a massa do soluto. O soluto é a substância que vai se dissolver. E aqui eu tenho 90 kg de água. 90 kg de água é a massa do solvente. Então, para eu calcular o título, eu tenho que relacionar essas duas quantidades. Então, eu tenho que identificar quem é o meu M1. Eu tenho que saber quem é a massa 1. A massa 1. Que é a massa do soluto, e eu tenho que saber quem é o M. O M, para eu calcular, para eu encontrar, eu tenho que somar a massa 1 mais a massa 2. Tá? Então, aqui, se eu fosse calcular o título, eu teria que saber que 10 kg é a massa do meu soluto, 10 kg. E a massa da minha solução é 10 kg mais 90. 10 mais 90 é a massa da minha solução, aqui é 100. Então, o que seria o título? O título, que eu vou chamar de T, vai ser 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 é igual a 0,1. 0,1 eu vou representar em forma de percentual, porcentagem. Então, isso aqui equivale a 10%. Então, significa dizer que na minha solução eu tenho 10% de soluto. E o restante é solvente, né? 10% de soluto e 90% de solvente, que é bem fácil de identificar aí. Vamos para outro exemplo. Eu tenho 8 gramas de cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, e 42 gramas de água. Qual é o título? Para saber o título, eu tenho que encontrar a massa 1 e a massa total, que é a massa M. A massa 1 é a massa do meu soluto, né? 8 gramas. 8 gramas de cloreto de sódio. Que é a massa? A massa é a massa 1 mais a massa 2. A massa 2, que é a massa do solvente, já está ali, 42, né? Então a massa M vai ser a soma de 8 mais 42. E isso vai dar 50. Isso aí é a massa da solução. Isso aqui é 50, não 56. Tá? Então, para você calcular o título, que é chamado de T, você tem que pegar 8 e dividir por 50. 8 dividido por 50 vai dar aproximadamente 0,16, né?
0,16. E você pode representar em percentual. Ou o título vem dessa forma, ou ele vem em percentual, que vai dar 16%. Porque você tem que multiplicar ele por 100%. Então, esse aí é o valor do título, 16%. Tá? Então, a gente finaliza essa aula sobre título e a gente volta falando dos outros tipos de concentrações, tá? Densidade, concentração comum, concentração molar, na próxima aula, tá? Até a próxima.